Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos a sua palavra. E o pastor pediu para falar acerca do advento. O que é o advento? O advento são alguns preparativos observados pela igreja, principalmente pela igreja romana, católica romana, mas não só pela romana, por outras igrejas protestantes, principalmente as igrejas históricas, algumas presbiterianas, embora a igreja presbiteriana não seja litúrgica, mas ainda assim algumas igrejas presbiterianas guardam o advento por causa que algumas delas seguem o calendário litúrgico. O advento é uma preparação no meio de tantas correrias, de tanta agitação da sociedade, do mundo, quando nós já estamos nos aproximando do Natal, muita gente ainda arranja uma correria ainda maior, não necessariamente em volta da reflexão acerca do que Jesus fez, do nascimento de Cristo, mas muito mais uma correria atrás de coisas materiais, enfeite das casas, luzes para as casas. A razão pela qual foi criado pela igreja essa preparação, onde as pessoas poderiam, de uma forma um pouco mais acentuada, olhar para a razão pela qual Cristo nasceu. Qual foi a razão pela qual Cristo nasceu? Fazendo frente a essa correria do mundo que se preocupa muito mais pelas coisas materiais do que pelas coisas eternas, pelas coisas de Deus. Então, são 4 semanas que antecedem o Natal, que são chamadas de Advento. Começando hoje, começando no primeiro domingo. E nós vamos nos lembrar dessa data, vamos colocar o nosso coração voltado especificamente para o que Jesus fez, a razão do Natal, o motivo do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensei que poderíamos observar o Evangelho de Mateus, e principalmente um texto que é pouco lido, que é a genealogia disposta ali no início do Evangelho de Mateus. Então é o capítulo 1, e nós vamos ler até o versículo 18, e vamos tentar responder a pergunta que está no boletim, que os irmãos até podem observar, qual que é a resposta para os sonhos da humanidade. Então a palavra de Deus diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eliezer. Eliezer gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações de um modo tão especial, que é uma leitura distinta de qualquer outra leitura, porque o teu Espírito opera pela leitura da palavra. Nós agora rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nestes momentos e nesse tempo de advento, no qual refletimos de forma acentuada, específica sobre a razão pela qual Cristo nasceu. Queremos agora que o Senhor ilumine nosso entendimento para o propósito que nos propusemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, a empreitada de escrever um livro, certamente qualquer um de nós que fosse escrever um livro, não iria começar um livro com uma genealogia. Seria, quem sabe, um propósito um tanto quanto não visando nenhum sucesso. Mas então, qual é a razão por que Mateus começa o seu livro apresentando os atos, os feitos de Cristo com uma genealogia? E digo mais, quem de nós estaria disposto a fazer uma reflexão na palavra de Deus, olhando para uma genealogia que aparentemente não tem nada a nos ensinar? Mas aí então nós temos um ledo engano, porque na genealogia nós temos muita coisa da parte de Deus para ser dita ao nosso coração. Na genealogia nós vemos principalmente a genealogia de Cristo, apresentando qual é o motivo que Jesus nasceu, de onde é a sua raiz, de onde ele vem. E Mateus, quando apresenta o seu evangelho ao seu público, que era o público judeu, o judeu dava muita importância para o fato da genealogia. Ele queria saber de onde veio determinada pessoa, de onde um homem veio. E se era o propósito de Mateus apresentar os atos de Cristo, aquilo que ele fez, nada mais interessante e importante ele começar a introduzir a pessoa de Cristo falando da sua raiz, falando da sua genealogia. É o motivo pelo qual Mateus registra a vida de Cristo, começando pela sua raiz. E você observa que logo no começo do Evangelho de Mateus está escrito o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se nós olharmos para Marcos também está preocupado em apresentar a pessoa de Cristo, quando ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Dá uma acentuação para o fato de que o que Jesus veio fazer é trazer a boa nova, porque é esse o significado da palavra Evangelho. Lucas vai falar, dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E aí Lucas fala, escrevendo a Teófilo: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas já está fazendo uma investigação acurada acerca do que Jesus fez e de seus atos, que poderiam ser comprovadas pela história e pelos documentos, e registra essas coisas para Teófilo, e dali então se torna o Evangelho de Lucas, o médico amado. Mas o que poderia ser observado na genealogia para nosso ensino, para nossa reflexão, nestas semanas que se aproximam do Natal? O que a igreja deve fazer ao se aproximar o Natal, pelo menos umas 3 ou 4 semanas antes que o Natal chegue até nós? O que a igreja comumente ou diariamente faz quando se fala em Natal? Nós estamos tão secularizados, e principalmente a igreja ocidental,
que nós, a primeira coisa que pensamos quando se fala em Natal são as hienas, as renas, aliás, as luzes piscantes, as árvores de Natal, o Papai Noel, até mesmo os adultos. E tudo isso é tão secularizado que não tem quase, está muito, aliás, está bem distante daquilo que de fato significa o Natal. E como já lhes disse, foi este o motivo porque se criou essas 4 semanas do Advento para lembrar de forma um pouco mais acentuada, verdadeiramente, o que significa o nascimento de Cristo. Bom, a genealogia que nós vemos em Mateus está falando algumas coisas para a nossa reflexão. E eu gostaria que nós pensássemos em algumas etapas, porque quando você observa a genealogia, nós temos aqui pelo menos 3 etapas, cada uma delas composta por 14 nomes. 3 etapas. E nós vemos aqui uma genealogia organizada de uma forma dentro de um processo mnemônimo, onde os leitores judeus, ao se depararem com o texto, teriam interesse em até mesmo lançar mão do texto e ler a genealogia com tal interesse, por causa da organização didática que foi feita essa genealogia. Era uma genealogia exatamente para que eles tivessem interesse em se lembrar de onde de fato veio o Filho de Deus, de onde é a sua origem, e organizado de tal forma que eles poderiam ler com mais contento, ler com mais apreço. Então você observa de Abraão a Davi, e quando a gente fala de Davi, a gente lembra do quê? A gente se lembra de rei, a gente se lembra de reinado, a gente se lembra da ascensão do Império Israelita nos tempos de sua maior potência, de uma potência mundial. E quando a gente fala de Abraão, a gente se lembra do quê? Eu já ligo o meu neurônio imediatamente ao autor dos Hebreus, que fala de Abraão como pai da fé, fala de Abraão como patriarca, fala de Abraão como representativo da nossa fé. Então, o primeiro grupo de onde Jesus está, de onde vem Jesus, é o grupo, essa primeira etapa, esse primeiro grupo de Abraão até Davi. Depois o segundo grupo, ou a segunda etapa, de Davi até o exílio. Bom, se eu observei a primeira etapa falando de Abraão até Davi, eu vejo que Davi foi o responsável, chamado por Deus, para ser rei e colocar Israel numa posição de grande importância. Israel se torna então o meio pelo qual, o recipiente pelo qual Deus fala ao seu povo, e a razão pela qual tantos profetas vieram nesse período. Mas se eu falo na outra etapa, que é de Davi até o exílio, eu lembro do quê? Eu lembro de decadência. Por causa da desobediência do povo de Deus, Deus permite que a vara humana, o chicote de Deus através do ser humano, que era um rei, faça com que o povo de Israel se torne cativo da Babilônia. Se torne cativo de Nabucodonosor, se torne cativo de reis que eram, na verdade, inimigos do povo de Deus, mas, entretanto, diz a palavra, usado pelo próprio Deus para punir seu povo, dada a sua desobediência e seu pecado. Então eu lembro, nessa segunda etapa da genealogia de Cristo, de um momento de descendência e não ascendência, do momento de declive espiritual do povo de Deus e não de aclive, não de subida e não de sucesso. Mas o terceiro momento é um momento onde nós observamos o resgate dessa situação, que é do exílio até o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que atinou na sua cabeça que agora que o povo que estava no exílio por causa do seu pecado recebe o real rei, recebe aquele que de fato traria libertação para o homem,
traria esperança de vida eterna para o homem por causa da sua queda espiritual. Então, a genealogia, nessas 3 etapas, tem um caráter simbólico, e aqui eu sigo um autor que fala desse caráter simbólico da genealogia. Nessa primeira sessão, nós vamos ver a história até o momento de maior sucesso do povo judeu. Na segunda sessão, até o exílio, que é o momento de fracasso do povo, dada a sua espiritualidade em falha com Deus, a sua comunhão em falha com Deus. É a etapa que, na verdade, vai registrar uma tragédia, um desastre da nação hebreia, do povo de Deus. A terceira sessão, agora nós chegamos a Cristo, que é aquele que vai libertar o homem da sua escravidão, vai resgatar o homem do seu desastre, da sua queda espiritual, vai converter a sua vida a Cristo, vai plugar o homem a Deus de novo, já que no Éden esse homem quebrou sua comunhão e desplugou com Deus. Então, vamos olhar essas sessões aqui da genealogia, representando essas etapas da história espiritual da humanidade, da história de vida do homem sobre a face da terra. Nada mais útil e importante nós lembrarmos que Jesus veio não meramente num corpo humano para ser um profeta melhor do que os outros profetas, no sentido em que ele fazia milagre, como crê uma seita, e de que divino ele não tinha nada, ele tinha só de humano. Mas vamos crer, vamos pensar, como a palavra diz, que ele veio no tempo, nascido no limiar do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, e para resolver uma questão intrínseca à natureza humana, que é a sua indiferença para com Deus, o seu pecado para com Deus. E pode observar, cada um de nós, por melhor que estejamos na comunhão com Deus, um pouquinho que nos desviamos, começamos a gostar do pecado, começamos a andar distante de Deus. Essa foi a indiferença causada no Éden, pelo pecado de Adão e Eva, nossos representantes diretos. Então, se olharmos para a genealogia, vamos ver que nesse primeiro bloco, o homem vai nascer para a grandeza. Na verdade, foi esse um dos motivos pelo qual Deus criou o homem. Deus colocou o homem no Éden, para reinar no Éden, para gerenciar o Éden, dando nome a todas as coisas, dominando sobre os animais selváticos, sobre os animais que rasteiam, sobre os animais do campo. Deus deu ao homem posição de governo. Deus deu ao homem posição de rei. Deus deu ao homem como a coroa da sua criação. Imagina uma coroa assim. Alguém faz uma obra-prima tão bela, tão bonita, mas para deixar essa obra-prima ainda mais excelente, ele coloca uma coroa na obra. Como Deus fez com aquilo que ele criou. Criou todas as coisas visíveis e invisíveis, criou tantas maravilhas, mas de todas as maravilhas, a melhor e a que sobressai é o homem, é o ser humano. E é o motivo porque Deus, ao criar o homem, utiliza uma descrição diferente. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse é um feito de extremo significado, e é através do homem que Deus vai manifestar a sua glória nas demais obras criadas no mundo. Onde o homem coloca a sua mão, ele coloca a sua mão como representante de Deus nas coisas que Deus criou na face da terra. Então, o homem nasce para a grandeza. De Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é criado de tal forma que ele pudesse chegar a ter uma comunhão tão intensa com Deus,
exclusiva, especial, que os demais seres animados não teriam a mesma comunhão. Porque a nossa comunhão com o nosso Criador é uma comunhão espiritual. Os outros seres criados não têm o mesmo tipo de comunhão. Então, o homem nasce essencialmente para reinar nas coisas criadas. Isso se liga ao primeiro bloco de genealogia. De Abraão a Davi. Davi veio fazer o quê? É levantado por Deus para reinar. Deus dá ao homem o poder do reino. Deus dá ao homem o poder de gerenciar. Deus dá ao homem o poder de administrar as coisas que Ele mesmo trouxe a lume, na sua glória e na sua majestade. O homem faz o que com isso? O homem começa a andar longe de Deus. O homem desobedece quando naquele texto emblemático no Velho Testamento é colocado: do fruto, de todas as árvores comereis, mas do fruto proibido, desse não comereis. E a mulher, sendo tentada, exatamente pega aquilo que não poderia ser feito e dá ao homem para que também não fizesse, mas o que ele faz é exatamente o contrário àquilo, à ordem expressa no jardim. E nisto ele quebra a sua comunhão com o Criador e anda distante de Deus e se esconde de Deus. E quando Deus vem a tomar a responsabilidade do homem, o homem ainda arranja desculpa e coloca a culpa do que aconteceu em qualquer outra coisa, menos ele. E isso daí então nós carregamos para toda a eternidade, carregamos para a vida inteira, né? Sempre nós vamos achar alguém para culpar, mas eu não fui o culpado. Nesse ínterim você observa que o homem perde a sua grandeza. O homem agora perde a grandeza, simbolizado no qual etapa da genealogia? Nessa segunda etapa, de Davi ao exílio. E como que o homem perde a grandeza? Quando começam a se levantar profetas e mais profetas, e Deus fala através do profeta, Deus aponta o dedo para o povo de Deus, diz o caminho que eles estavam trilhando, e diz que aquele caminho era um caminho errado, e que certamente levava ao abismo, e eles não deram ouvido ao que os profetas falaram. Para se ter uma ideia, o próprio Ezequiel diz a história que ele pregou quase 30 anos sem ser ouvido, sem ser atendido. E ele levava, era a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Ele dizia-se, levantava como boca de Deus e falava: assim diz o Senhor. Ainda assim, mesmo tendo a consciência de que a palavra vinda de Deus, o povo ainda se entortava para caminhos outros. E essa não é, de fato, uma representatividade do que faz a humanidade, geração após geração? Porque desde o princípio já começou com o dilúvio. Por isso que Deus mandou o dilúvio, porque era continuamente mal todo o desígnio do coração humano, como diz lá no começo, Gênesis 5, versículo 6. Então, todo o coração do homem sempre procurando aquilo que é ruim, aquilo que se distancia o homem de Deus, aquilo que rompe sua comunhão com o Criador, representado no segundo bloco da genealogia, que vai de Davi até o exílio. Mas o terceiro bloco também nos fala de algo que nos traz esperança. Agora você vai observar que o homem recupera sua grandeza, mas recupera como? Através do Filho de Deus encarnado. O próprio Deus se torna homem. O próprio Deus vem num corpo de ser humano, entretanto distante do pecado, fora do pecado, sem o pecado, toma forma humana e vem até nós e nos resgata do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa indiferença, da cadeia do pecado que nos prendia tenazmente, nos resgata desse pântano, desse lodaçal no qual todos nós estávamos.
E quando eu faço uma reflexão, uma autoanálise, eu vejo quanto eu sou carente de Deus, o quanto eu preciso todos os dias buscar as coisas de Deus, porque um dia sem isto eu me enfraqueço. É a natureza humana, é a nossa natureza. Então, você vê Mateus mostrando como é que se obtém novamente essa majestade, essa grandeza. Se obtém de novo essa grandeza por meio daquele que veio para devolver essa grandeza ao homem, que é a sua comunhão com Deus, através de Cristo. Portanto, é motivo porque não há nenhuma esperança para o homem fora do Salvador. Não há nenhuma esperança para o homem se tornar um homem de sucesso, espiritualmente falando, fora do Redentor. Um homem que vai resolver a questão do pecado e da morte eterna, fora do Redentor. Não há nenhuma esperança para o homem, para a vida futura, fora de um Redentor. E portanto, o homem que morre sem o Redentor continua no abismo entre ele e Deus eternamente. Porque quem vai resolver a questão desse abismo é o Senhor Jesus Cristo entrando na história. E por isso o Salvador Jesus Cristo, ele é a realização da necessidade humana. É a realização desse sonho humano. Porque o que o povo judeu esperava? Se a gente lê a história, a gente observa que o povo de Deus esperava um Redentor que viesse redimir Israel dos poderes de Roma, dos poderes de governo de Roma, que era como se fosse um ferrão de escorpião no lombo da sociedade dos dias. E o que Mateus vem anunciar é que esse Redentor estava chegando. Olha a genealogia dele aqui, ele vem dessa raiz aqui. E ao tomar contato com esse texto, eles poderiam observar que ele era de fato alguém real, alguém verdadeiro, alguém que vem no tempo e vem para resolver a questão do pecado. E nós vemos então o texto falando do filho de Davi. O filho de Davi. Ele vem, como filho de Davi, dar ao homem o seu poder de rei, mais uma vez. Ele é anunciado em Apocalipse como aquele que é a raiz e a linhagem de Davi. O que mais a genealogia poderia nos ensinar em outras lições, também importantes? Que todos nós nascemos e todos nós um dia morremos. Todos nós temos começo, meio e fim. Conta-se que um pregador uma vez foi pregar na genealogia, todo mundo ficou pensando assim, o que ele vai tirar daí? E não é que Deus usou a genealogia naquele dia para salvar uma pessoa que começou a pensar, se eu morrer hoje, como todos esses daqui já morreram, para onde eu vou? E a palavra de Deus é tão bendita, tão eficaz, que até mesmo um texto que parece que você não tira lição nenhuma, Deus usa aquele texto para transformar o coração de alguém e salvar esse alguém. Então nós vamos observar aqui algo de muito significado, de grande significado. O sonho do povo judeu viria agora na pessoa, se tornaria real agora na pessoa do Filho de Deus, do nascido da semente de Davi, do descendente de Davi, e que conduziria o povo judeu à sua glória perdida no exílio. E no exílio, simbolicamente falando, que nós também perdemos quando quebramos a comunhão com Deus. É Cristo que é a resposta para o homem. É Ele que é a resposta para a questão do pecado e da indiferença do homem com o seu Criador. Nós não somos autossuficientes. Nós somos uma obra que foi trazida para cá. Nós não somos alguém que criou-se a si mesmo, podemos dizer assim. Nós somos algo que alguém trouxe para cá. E, portanto, devemos a esse alguém alguma satisfação. E no curso da nossa existência nesse mundo, será que nós estamos dispostos a todos, pelo menos algumas vezes, refletir ou fazer uma autoanálise dizendo o que eu estou fazendo para aquele que me criou?
Estou vivendo de que forma? Estou vivendo para a sua glória, para o seu louvor? Como cada coisa que Deus criou atinge o seu propósito, dando um exemplo, né? Um passarinho que canta atinge o propósito de cantar, porque esse foi o propósito, porque Deus o criou. Mas ao homem atinge o propósito de viver para a glória de Deus, porque foi esse o propósito para o qual Deus o criou. E não há sentido na nossa vida quando nós andamos fora desse propósito. Há um chip de fabricação colocado aqui. E quando você queima o chip, perde o propósito. Perde a utilidade. Por isso que o homem vive desvairadamente, porque ele não achou esse propósito. E quando ele não acha, ele fica perdido. O sentido da nossa vida, da nossa existência, está agarrado em quem nos criou, quem nos trouxe a esse mundo. E nós precisamos refletir sobre isso sempre, porque vez por outra nosso coração se desvia para outras coisas. E se criam tantas coisas, né? Se criam consumismos em roda do Natal, ao redor do Natal, para no fundo nos fazer consumir e não refletir. E não pensar no porquê que Jesus veio. Qual foi a sua finalidade? Ele atingiu essa finalidade? Eu estou devolvendo essa finalidade? Eu estou dando um feedback àquilo que ele fez por mim? Um retorno àquilo que ele fez para mim? Então, é uma passagem que vai enfatizar o fato de que Jesus é o cumprimento de todas as profecias faladas no Velho Testamento. Agora, pensa uma coisa. As profecias faladas no Velho Testamento nos mostram o quê? Nos mostram uma coisa muito de grande importância. Que a história não é uma aberração. Que a história, ela tem um fim. Ela vai chegar a algum lugar. A história não é uma repetição constante de atos, de eventos desconexos, sem sentido, como querem as pessoas que não creem em Deus. A história, ela tem um começo, meio e fim. Jesus está dentro deste cumprimento da história falada pelos profetas, falada pelas profecias no Velho Testamento. E qual que é a garantia que eu tenho de que Jesus vai voltar na sua segunda vinda? A garantia que eu tenho é que, em primeiro lugar, as profecias se cumpriram. Em segundo lugar, ele veio na primeira vinda. Não há motivo para ele não vir numa segunda. Então eu preciso aguardar de que forma? Refletindo a minha vida, refletindo o que sou, o que faço diante de Deus. E nós temos aqui então, pense nisso. O que as profecias nos dizem principalmente? Nos dizem principalmente que a história tem começo, meio e fim. A história aponta para um final. E que final é esse? O final é a redenção de todas as coisas. O final é a redenção do homem no novo céu, na nova terra, onde viveremos para sempre, 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 eternamente. Esse é o final da história. A igreja hoje aguarda a segunda vinda de Cristo. Somos bem-aventurados, porque podemos olhar para o passado e ver tudo que está registrado como documentos infalíveis, documentos que, quando Jesus ainda não tinha vindo, não existiam com fartura como temos documentos com fartura, para comprovar a história, para comprovar o que foi feito. Então, pense nisso, irmão. Pense no fato de que há uma finalidade no nascimento de Cristo. Ele veio de uma raiz, de uma origem. Ele veio. Outra coisa importante que eu observo na genealogia. Você vê que a genealogia menciona uma mulher. Um mundo hostil à mulher, onde ela era tratada como uma propriedade naqueles dias. Menciona uma mulher. Primeiro começa com a Raabe. Mas quais eram as obras de Raabe? A Raabe era uma prostituta de Jericó.
mencionada no autor aos Hebreus como uma mulher de fé, porque ela teve fé suficiente que Deus iria destruir a cidade, por isso escondeu os espias. Menciona, no entanto, uma mulher cujo caráter era duvidoso, ela era uma prostituta. Outra mulher era a Ruth, que ela nem sequer era judia, era uma moabita. Ela não era assim, vamos dizer, da estirpe, da nacionalidade do Redentor, de Cristo. Mencionas a Tamar. Quem era Tamar? Tamar seduz o seu sogro, Judá, e comete adultério com Judá. Menciona Betseba, que todos sabemos bem da história de Betseba. Quem foi a Betseba? A mãe de Salomão, a mulher que Davi tomou como esposa, que era a esposa de Urias. E se vale, na verdade, uma crueldade imperdoável. Ou vocês acham que ela era inocente quando Davi chamou para morar com ele? Claro que não. E, no entanto, tudo isso daqui nos ensina o quê? Que há esperança para nós pecadores, inseridos no reino de Deus. Porque na própria genealogia de Cristo, estavam pessoas tão frágeis como eu e você. Porque quando você peca, você pensa assim, eu não sirvo para nada, eu sou um trash, lixo, eu não presto para nada. Porque eu me envolvo com as coisas da igreja, me envolvo com as coisas do reino de Deus, quando estou forte. Daqui a pouco vem a fraqueza, eu me sinto menos que nada, não posso me envolver com as coisas de Deus, eu não posso me envolver com coisas santas porque eu não presto. Não, você precisa pensar que há perdão para o seu pecado, exatamente quando você faz a reflexão e você se arrepende, Deus está disposto a te dar uma nova oportunidade. E isso é que nos é ensinado quando essas mulheres fazem parte da genealogia de Cristo. Então, nesse primeiro domingo do Advento, pense nessas coisas que eu estou falando. Pense no porquê Jesus veio a este mundo. Pense no qual é o significado do nascimento de Cristo para você. Jesus é a resposta para mim, é a resposta para a questão do meu pecado, da minha indiferença. Jesus é o sonho, não um sonho de consumo materialista, mas ele é o sonho para a questão da minha existência indiferente para com Deus. E de que certamente, se eu estivesse aqui nesse mundo e não houvesse essa resposta, eu teria dado um tiro na minha cabeça. Porque desde tão novo eu sempre pensei, por que eu estou aqui? Qual é o motivo de eu estar aqui? Por que eu existo? Qual que é o propósito da vida? Qual é a finalidade de estarmos aqui? Nascer, viver e morrer. E que significado tem isso? Que utilidade tem isso aqui? E sempre pensei nisso. Até que eu fui atingido pela obra da graça. E a obra da graça me trouxe até o texto da palavra que me diz qual é a razão de eu estar aqui. E de forma clara e plena e a contento, a palavra me responde que eu preciso viver para a glória de Deus. E vivendo assim, estarei com o Senhor, reinando sempre, sempre. Então ela aponta para um final. Ela tem um propósito. A história não é uma repetição sem sentido de eventos que se repetem, sem sentido nenhum. Nós não somos nihilistas, existencialistas. Nós somos cristãos, nós cremos num Deus que é Senhor da história, que está sobre a história e que reina na história. E nós estamos dentro desta continuidade da história, como recipientes da graça, cujo Redentor vem e nos redime do mundo de indiferença para com Deus e nos pluga a Ele, e nós passamos a viver uma história que faz sentido, que tem significado e que devolve a nós o poder de reinado perdido lá na eternidade, lá no Éden, e que também mais uma vez foi perdido quando o povo de Deus foi para o exílio, conquistado por Davi, mas perdido depois. Que assim o Senhor nos ajude, nos abençoe,
Você tem essa resposta no seu coração? Você tem encontrado em Cristo a verdadeira resposta? Ou em qual outra coisa você está tentando achar resposta para a sua existência? Alguns estão tentando achar resposta para os sonhos nas realizações, na riqueza, no poder, na abundância material, nas realizações das ambições, que ele vai entesourando à medida que a vida acontece. Então ele vai acumulando coisas e vai colocando seu coração ali. Mas para uma pessoa que é acostumada a refletir os seus atos, a fazer autoanálise, ela vai ser honesta consigo mesma e vai chegar à conclusão que essas coisas não resolvem a questão do propósito da existência. Não resolvem. É preciso buscar algo diferente disso, fora disso. Porque para dar um exemplo, eu posso querer, mas muito querer, um bem qualquer. E quando eu conquisto esse bem qualquer, eu não posso conversar com ele, eu não posso me relacionar com ele, eu não posso fazer nada com ele, ele não se relaciona comigo. É um ser inanimado. É uma coisa, aliás, não é um ser, né? É uma coisa. É uma matéria. Humanos não se relacionam com matéria. Eles usam a matéria só. Nós nos relacionamos com Deus. O propósito pelo qual estamos aqui foi o propósito dado por Deus. Pense nisso, irmão. Pense no significado do Natal a partir de hoje. Nessas 4 semanas que antecipam o nascimento de Cristo. Qual o significado da história? Qual o significado do nascimento de Cristo? Qual o significado desta composição eterna que Deus fez através do seu Filho? Qual é o significado disso para você? E quando você olha para a genealogia, que sentido tem aqui? Perspicazmente, quando você olha para a genealogia, a lição a ser aprendida aqui, você pensa assim, Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Deus permitiu que o Filho de Deus viesse de uma raiz, de uma genealogia, de pessoas humanas, de seres humanos. Com que finalidade? E quando Jesus aconteceu e veio no corpo humano, fez tantos milagres, realizou tantas coisas, dizia-se Filho de Deus, e você, ao ler os atos e os feitos de Cristo, seu ministério terreno, você é levado a mais uma pergunta. Ele era mesmo Filho de Deus? Alguém chegou a dizer que se ele não era Filho de Deus, então era um lunático. Mas os registros mostram que ele de fato era o Filho de Deus, por isso realizava as obras que realizou, operava as coisas que operou. E eu tenho participação, eu tenho comunhão com ele, porque eu estou inserido nesse projeto. Eu e você temos nossos sonhos realizados, o sonho principalmente da religação do homem com Deus, quando Cristo acontece na nossa vida e nos regenera e nos salva. Que seja assim com cada um de nós neste primeiro momento do advento de Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela mensagem.